Conta um Conto apresenta The Richard W. Chambers, O Rei de Amarelo. Narração Marcelo Fávaro. Parte 2. Subi os 3 lances de escadas em ruínas que já havia subido tantas vezes e bati a uma pequena porta no fim do corredor. O Sr. White abriu-a e eu entrei. Depois que ele passou 2 trancas na porta e empurrou um baú pesado contra ela, sentou-se ao meu lado, estudando meu rosto com seus grandes olhos claros. Meia dúzia de arranhões novos cobriam seu nariz e suas bochechas, e os fios prateados que sustentavam suas orelhas artificiais tinham sido deslocados. Achei que nunca o havia visto tão horrivelmente fascinante. Ele não tinha orelhas. As artificiais que agora pendiam, tortas, presas pelo arame fino, eram sua única fraqueza. Eram feitas de cera e pintadas de rosa claro, mas o restante do seu rosto era amarelo. Ele podia ter desfrutado do luxo de uma prótese para sua mão esquerda, que não tinha dedo algum, mas parecia que isso não lhe incomodava. E ele estava satisfeito com as orelhas de cera. Era muito pequeno, pouco mais alto que uma criança de 10 anos, mas os braços eram desenvolvidos de forma magnífica e suas coxas eram grossas como a de um atleta. Apesar disso, a coisa mais impressionante no Sr. White era um homem com uma inteligência maravilhosa. Ter uma cabeça como aquela, ela era achatada e pontuda como a de muitos dos infelizes que as pessoas aprisionam em sanatórios para aqueles desequilibrados. Muitos diziam que ele era insano, mas eu sabia que ele era tão são quanto eu. Não nego que ele fosse excêntrico, sim. A mania de provocar sua gata até fazê-la voar em sua cara como um demônio com certeza era uma mania excêntrica. Nunca consegui entender por que ele mantinha a criatura, nem o prazer que sentia em se trancar em seu quarto com aquela fera mal-humorada e cruel. Lembro-me de certa vez em que, ao erguer os olhos do manuscrito que eu estudava à luz de algumas velas de sebo, eu vi que o Sr. White, encolhido, imóvel em sua cadeira alta, com os olhos brilhando de excitação, enquanto a gata, que se levantara de seu lugar diante do fogareiro, rastejava pelo chão na direção dele. Antes que eu conseguisse me mover, ela grudou o ventre no chão, encolheu-se, estremeceu e saltou no rosto dele, uivando, espumando pela boca. Eles rolaram várias vezes pelo piso, arranhando um ao outro até que a gata berrou e fugiu para debaixo do armário. E o Sr. White deitou-se de barriga para cima, os membros se encolhendo e contraindo como as pernas de uma aranha moribunda. Ele era excêntrico. O Sr. White tinha subido com sua cadeira alta e, depois de estudar meu rosto, pegou um livro de registros cheio de orelhas e o abriu. Henry B. Mathews leu ele. Guarda-livros da Wysot Company, negociantes de ornamentos para igrejas. Procurou-me em 3 de abril. Reputação prejudicada nas pistas de corrida. Conhecido como caloteiro. Reputação deve estar reparada até 1º de agosto. Adiantamento pelos serviços, $5. Ele virou a página e passou os nós da mão sem dedos pelas colunas escritas em linhas apertadas. P. Greene Dusenberry, ministro da Palavra de Deus, Far Beach, Nova Jersey. Reputação maculada no Bowery. Deve ser reparado o mais rapidamente possível. Adiantamento pelos serviços, $100. Ele tossiu e acrescentou. Procurou-me em 6 de abril. E o senhor, então, não precisa de dinheiro, certo, Sr. White? Indaguei.
Escute. Ele tossiu mais uma vez. Senhora C. Hamilton Chester, de Chester Park, em Nova York, procurou-me no dia 7 de abril. Reputação afetada em Dieppe, na França. Deve ser reparada até 1º de outubro. Adiantamento pelos serviços, $500. Observação. C. Hamilton Chester, capitão do USS Avalanche, tem ordens de retornar para a casa da Esquadra dos Mares do Sul em 1º de outubro. Bem, disse eu, a profissão de reparador de reputações é lucrativa. Seus olhos claros procuravam os meus. Eu só queria mostrar que estava certo. Você disse que é impossível ser bem-sucedido como reparador de reputações, que, mesmo que eu conseguisse em alguns casos, ia me custar mais do que eu ganharia com isso. Hoje, tenho 500 homens ao meu serviço. São mal pagos, sim, mas que se dedicam ao trabalho com um entusiasmo que provavelmente se origina do medo. Esses homens podem entrar em cada fresta e nível da sociedade. Alguns são mesmo pilares dos templos sociais mais exclusivos, outros são figurões, motivos de orgulho do mundo financeiro. Outros ainda têm influência indiscutível em meio aos ricos e talentosos. Eu os escolho por minha conta, entre os que respondem aos anúncios. É bem fácil, todos são covardes. Eu poderia triplicar o número em 20 dias se quisesse. Então veja, as pessoas que têm em suas mãos a reputação de seus concidadãos, eu tenho em minha folha de pagamento. Então, eles podem se voltar contra o senhor, sugeri. Ele esfregou o polegar sobre as orelhas cortadas e ajustou as substitutas de cera. Acho que não, murmurou pensativo. Raramente tenho que usar o chicote e só o faço uma vez. Além disso, eles gostam de seus salários. E como o senhor usa o chicote? Por um instante, o rosto dele ficou horrendo de se ver. Seus olhos se encolheram em um par de centelhas verdes. Eu os convido para uma conversinha comigo, disse ele com uma voz. Uma batida na porta interrompeu-o, e o seu rosto reassumiu a expressão simpática. Quem é? Indagou. O Sr. Staley, foi a resposta. Volte amanhã, respondeu o Sr. White. Impossível, começou o outro, mas foi silenciado por uma espécie de rosnado do Sr. White. Volte amanhã, repetiu. Ouvimos alguém se afastar da porta e pegar o corredor junto da escada. Quem era? Perguntei. Arnold Staley, dono e chefe, editor-chefe do maior jornal diário de Nova York. Ele tamborilou sobre o livro de registros com a mão sem dedos e acrescentou. Eu o pago muito mal, mas ele acha que é um ótimo negócio. Arnold Staley? Repeti, impressionado. É, disse o Sr. White com aquela tosse típica de quem está satisfeito consigo. A gata que havia entrado na sala enquanto ele falava hesitou, olhou para o dono e bufou. Ele desceu da cadeira, agachou-se até o chão, pegou-a nos braços e a acariciou. A gata parou de reclamar e na hora começou a ronronar alto, em um timbre que parecia aumentar conforme ele a acariciava. Onde estão as anotações? Perguntei. Ele apontou para a mesa e pela 100ª vez peguei a pilha manuscrita e intitulada A Dinastia Imperial da América. Uma a uma, estudei as páginas gastas apenas por meu manuseio, e apesar de saber tudo de cor desde o começo, quando de Carcoça, nas Íades, Rastos e Aldebaran, até Castaigne e Lous de Calvados, nascidos em 19 de dezembro de 1877,
Eu o lia com uma atenção ávida e arrebatada, parando para repetir algumas partes em voz alta e dando especial atenção ao Reed de Calvados, filho único de Wildred Castaigne e Ed de Landskastane, primeiro na sucessão, etc, etc. Quando terminei, o Sr. White, balançando a cabeça, tossiu. E, por falar em sua ambição legítima, disse ele, como vai a relação de Constance e Lois? Ela o ama, respondi sem rodeios. De repente, a gata em seus joelhos virou-se e atacou seus olhos. E ele a largou e subiu na cadeira em frente a mim. E o Sr. Hadsher? Mas esse é um problema que você pode resolver quando quiser, acrescentou ele. Respondi. O Dr. Asher pode esperar, mas é hora de ver primeiro meu primo Lois. Chegou a hora, repetiu ele. Depois pegou outro livro de registros na mesa e folheou-o rapidamente. Agora estamos em contato com 10.000 homens, murmurou. Podemos contar com 100.000 nas primeiras 28 horas. E em 48 horas o Estado vai se erguer em massa. O país seguirá o Estado. E a parte que não seguir, estou falando da Califórnia e do Noroeste, ficaria melhor se nunca tivesse sido habitada. Não mandarei o emblema amarelo para eles. O meu sangue foi todo para a cabeça, mas eu consegui responder apenas: é bom fazer uma limpeza completa? A ambição de César e Napoleão empalidece diante desta que não pode descansar enquanto não tomar as mentes dos homens e controlar até os pensamentos que ainda não tiveram, disse o Sr. White. E está falando... Você fala do rei de amarelo? Grunhi com um tremor. Ele é um rei, a quem imperadores já serviram. Eu estou satisfeito por servi-lo, retruquei. O Sr. White sentou, esfregando as orelhas com a mão aleijada. Talvez Constance não o ame, sugeriu. Comecei a responder, mas o barulho repentino de música militar vindo da rua de baixo abafou a minha voz. O 20º Regimento dos Dragões, que antes ficava aquartelado no Monte St. Vincent, estava voltando da manobra do condado de Westchester para o seu quartel na Washington Square. Era o regimento do meu primo, um belo grupo de homens com suas jaquetas justas azul claras, penachos garbosos nas barretinas e calças brancas de montaria com faixas amarelas duplas na lateral, as quais suas pernas pareciam ter sido modeladas. Quase todos os esquadrões estavam armados com lanças, de cujas pontas de metal tremulavam flâmulas bicolores em amarelo e branco. A banda passou tocando uma marcha regimental. Depois surgiram o coronel e o seu estado-maior com seus cavalos aglomerados e batendo as patas no chão, enquanto as cabeças balançavam em uníssono e as flâmulas tremulavam das pontas de suas lanças. Os soldados da cavalaria, que montavam com uma bela sela inglesa, estavam marrons como frutas silvestres após sua campanha sem sangue derramado em meio às fazendas de Westchester. E eu achava deliciosa a música de seus sabres batendo nos estribos e o retinir das esporas e carabinas. Avistei Lois montado com seu esquadrão. Ele era um dos oficiais mais belos que eu já havia visto. O Sr. White, que subira em uma cadeira ao lado da janela, também o viu, mas não disse nada. Lois virou-se e olhou direto para a oficina de Hallberg ao passar. Eu percebi o rubor em seu rosto moreno. Acho que Constance devia estar à janela. Quando os últimos soldados acabaram de passar e as últimas flâmulas desapareceram pela Quinta Avenida, o Sr. White desceu com dificuldade de sua cadeira e afastou o baú da porta. Disse ele, é hora de você ver seu primo Lois. Ele destrancou a porta.
Peguei meu chapéu e minha bengala e saí para o corredor. As escadas estavam escuras. Tateando, pisei em algo macio que bufava e espumava pela boca. Mirei um golpe assassino na gata, mas minha bengala se espatifou em lascas na balaustrada e a fera correu de volta para o quarto do Sr. White. Quando tornei a passar pela porta do Sr. Walbeck, eu o vi ainda trabalhando na armadura, mas não parei. E ao sair na Blacker Street, segui até o Ulster. Circundei a área da Câmara Letal e, depois de atravessar Washington Park, fui direto para os seus aposentos na Benedict. Lá almocei confortavelmente e li o Herald e o Meteor. E finalmente fui até o cofre de aço em meu quarto e marquei a combinação de tempo. Os 3 minutos e 45 segundos que preciso esperar enquanto a trava com o temporizador se abre são para mim momentos de ouro. Desde quando marco a combinação aqui até o instante em que agarro as alavancas e puxo as portas sólidas de aço. Vivo em um êxtase de expectativa. Esses momentos devem ser como os que se passam no paraíso. Sei o que encontrarei no fim desse limite de tempo. Sei o que o cofre grande e maciço guarda para mim, só para mim. E o prazer exótico de esperar mal esperado, quando ele se abre e eu pego de sua base de veludo um diadema de ouro mais puro, reluzente com diamantes. Faço isso todos os dias, e mesmo assim, a alegria de esperar e finalmente voltar a tocar o diadema só aparece crescer com o passar dos tempos. É um diadema feito para um rei entre reis, um imperador entre imperadores. O rei de amarelo pode desprezá-lo, mas ele será usado por seu servo leal. Eu o tomei nos braços até que o alarme dos cofres soou bruscamente, e então, com delicadeza e orgulho, recoloquei-o no lugar e fechei as portas de aço. Caminhei com calma de volta para o meu estúdio, que dá para Washington Square, e debrucei no peitoral da janela. O sol da tarde penetrava por ela, e uma brisa suave agitava os galhos dos ombos e bordos do parque, agora cobertos de brotos e folhagem macia. Um bando de pombos voava em círculos ao redor da torre da Memorial Church, às vezes pousando nos telhados e de telhas roxas, outras mergulhando na direção da fonte de lótus diante dos arcos de mármore da praça. Os jardineiros estavam ocupados com canteiros de flores ao redor da fonte, e a terra recém-rebirada tinha um aroma doce e pungente. Um cortador de grama puxado por um cavalo branco gordo fazia um barulho metálico pelo gramado verde, e carroças de água jogavam jatos sobre as pistas do asfalto, ao redor da estátua de Peter Stuyvesant, que, em 1897, substituíra a monstruosidade que supostamente representava Garibaldi. As crianças brincavam sob o sol de primavera, e jovens babás empurravam elaborados carrinhos de bebê com uma desatenção negligente por seus ocupantes do rosto pálido, o que provavelmente era explicado pela presença de meia dúzia de cavaleiros do Regimento dos Dragões, relaxando preguiçosamente nos bancos. Através das árvores, o arco memorial da Washington brilhava como uma prata no pôr do sol, e depois dele, nas extremidades leste da praça, o quartel de pedra cinza dos dragões e os estábulos de granito branco da artilharia estavam vivos, cheios de cores e movimento. Olhei para a Câmara Letal no canto oposto da praça. Alguns curiosos ainda estavam por perto da cerca de ferro dourada, mas no interior o espaço estava deserto. Observei as águas das fontes ondularem e brilharem. As andorinhas já haviam descoberto esse novo local de banho, e os pontos onde a água se acumulavam já se encontravam repleto dessas coisinhas cobertas de penas empoeiradas. 2 ou 3 pavões brancos atravessavam o gramado,
e um pombo de cor sem graça estava pousado tão imóvel no braço de uma das pacas que parecia fazer parte da pedra esculpida. Enquanto me virava despreocupadamente para o lado, uma pequena comoção no grupo de curiosos próximos do portão atraiu minha atenção. Um jovem tinha entrado e estava avançando com passos nervosos pelo caminho de cascalho que levava até as portas de bronze da câmara letal. Ele parou por um instante diante das parcas, e quando ergueu os olhos para aqueles 3 rostos misteriosos, o pombo levantou o vôo de seu poleiro de pedra, voou em círculos por um instante e seguiu para o leste. O rapaz levou a mão ao rosto e depois, com um gesto indefinível, subiu depressa as escadas de mármore. As portas de bronze se fecharam às suas costas, e meia hora mais tarde as pessoas que estavam por ali foram embora, e o pombo voltou para o seu puleiro nos braços da parca. Coloquei o chapéu e fui ao parque para uma caminhada rápida antes do jantar. Quando atravessava a Alameda Central, passou um grupo de oficiais, e um deles chamou: "Olá, Hildred!" e virou-se para apertar minha mão. Era o meu primo Louis, que estava parado, sorrindo, batendo nas esporas de seus calcanhares com um chicote de montaria. "Acabei de chegar de Westchester. Passei uns dias bucólicos, leite, coalho, sabe? Leiteiras com toucas de sol na cabeça, que falam dia e não acho não, quando você diz a elas que são bonitas. Estou quase morrendo por uma refeição decente no Delmônicos. E quais as novidades?" "Nenhuma", respondi satisfeito. "Vi seu regimento chegar esta manhã." "Ah, é mesmo? Eu não vi você. Onde você estava?" "Na janela do Sr. White." "Ah, diabos!" retrucou com impaciência. "Aquele homem é completamente doido. Eu não entendo como você..." Ele viu como fiquei aborrecido com a sua reação impulsiva e pediu desculpas. "Olhe, meu amigo", disse ele, "eu não estou querendo ofender um homem de quem você gosta, mas eu juro que eu não consigo entender o que diabos você vê no Sr. White. Ele não tem berço para ser delicado, é horrivelmente deformado, possui a mente de um criminoso louco. Você mesmo sabe que ele já esteve no manicômio." "E eu também", interrompi com calma. Louis pareceu surpreso e confuso por um instante, mas se recuperou e me deu um tapinha carinhoso no ombro. "Ah, você ficou completamente curado", começou ele, mas tornei a interrompê-lo. "Acho que você quer dizer que simplesmente reconheceram que eu nunca estive insano." Claro, é isso, Foi isso que eu quis dizer", ele riu. Não gostei do seu riso, porque sabia que era forçado, mas assenti alegre e perguntei-lhe aonde ia. Louis estava andando com seus irmãos de armas, que naquele momento estavam quase chegando a Broadway. Tínhamos pensado em tomar uns coquetéis Brewski, mas, para lhe dizer a verdade, eu estava ansioso por uma desculpa para, em vez disso, visitar Halbeck. Venha, eu vou fazer de você minha desculpa, então." Encontramos o velho Halbeck bem vestido, em um terno de primavera limpo parado à porta de sua loja, farejando o ar. "Tinha acabado de decidir levar Constance para dar uma volta antes do jantar", respondeu ele à torrente impetuosa de perguntas de Louis. "Pensando em passear pelo parque, no calçadão às margens do North River." Naquele instante, Constance apareceu. Ficou pálida e em seguida corou quando Louis se inclinou em sua direção, aos seus pequenos dedos enluvados. Tentei me despedir alegando um compromisso na região residencial da cidade, mas Louis e Constance não me ouviram e percebi que esperavam que eu permanecesse e fizesse companhia ao velho Halbeck. Bem, também seria bom eu manter o olho em Louis, pensei, e quando eles chamaram uma carruagem para Spring Street, subi e tomei meu lugar ao lado do armeiro. A bela extensão de parques e o calçadão pavimentado de granito à beira dos atracadouros ao longo do North River,
que começaram a ser construídos em 1910 e terminaram no outono de 1917, havia se tornado um dos locais de passeio mais populares da metrópole. O local se estendia do Battery Park até a 190ª Street, defronte ao nobre rio, permitindo uma bela vista da margem de Nova Jersey e das montanhas ao longe. Havia cafés e restaurantes espalhados por ali em meio às árvores, e 2 vezes por semana, bandas militares da guarnição tocavam nos coretos e nos parapeitos. Nós nos sentamos em um banco à luz do sol ao pé da estátua do general Sheridan. Constance inclinou a sombrinha para proteger seus olhos, e ela e Lois começaram uma conversa sussurrada, impossível de captar. Apoiado em sua bengala com um punho de marfim, o velho Halbeck acendeu um charuto excelente e me ofereceu um também, que eu educadamente recusei e sorri despreocupado. O sol estava abaixo no céu, acima dos bosques de Staten Island, e as águas pareciam pintadas de manchas douradas refletidas nas velas dos navios aquecidos pelo sol. Brigues, escunas, iates, balsas desajeitadas, com seus decks repletos de gente, transportadores ferroviários carregando fileiras de vagões de carga marrons, azuis e brancos, vapores garbosos e seguros, vapores vagabundos e sem classe, barcos de capotagem, outros que só cruzavam a baía, barcaças de carga em toda parte, tomando a baía inteira, pequenos rebocadores impertinentes fumegando e apitando laboriosamente. Esses eram os barcos que agitavam as águas banhadas pela claridade até onde a vista alcançava. E, em um contraste calmo com a pressa de barcos a vela e a vapor, uma frota silenciosa de navios de guerra brancos estava imóvel no centro da corrente. O riso constante de Constance me despertou do devaneio. "O que você está olhando?" indagou ela. "Nada, a frota", respondi. Então Lois contou-nos quais eram os navios, apontando cada um por sua posição em relação ao velho Fort Red, em Governor's Island. Aquela coisinha que, com formato de charuto, é um torpedeiro, explicou ele. Há outros 4, um bem ao lado do outro. Eles se chamam Tarpon, Falcon, Sea Fox e Octopus. As canhoneiras logo em seguida se chamam Princeton, Champlain, Willwater e Erie. Ao lado delas ficam os cruzadores Farragut, Los Angeles e acima deles os encouraçados Califórnia e Dakota. E o Washington, que é o navio Capitânia. Aquelas 2 coisas de metal baixas de aparência sólida ancoradas ali perto do Castelo Williams são os monitores blindados de 2 torretas, o Terrible e o Magnificence. Atrás deles fica o navio Ariete, o Osceola. Constance olhava para ele com um ar de profunda aprovação com seus belos olhos. "Para um soldado, você sabe muita coisa", disse ela, e todos rimos ao mesmo tempo. Naquele instante, Lois levantou-se, acenou com a cabeça e ofereceu o braço a Constance. E eles saíram caminhando ao longo da mureta do rio. Halbeck os observou por um instante e depois se virou para mim. "O Sr. White tinha razão", disse ele. "Eu encontrei as perneiras e o protetor de coxa esquerdo falantes da armadura brazonada do príncipe em um sótão velho, cheio de lixo em Pell Street." "No 998?" perguntei com um sorriso. "Sim." "Ah, o Sr. White é um homem muito inteligente", comentei. "Eu quero dar a ele o crédito por essa descoberta de enorme importância", prosseguiu Halbeck. "Eu quero que saibam que ele merece a fama por isso." "Então, ele não lhe agradecerá", respondi bruscamente. Por favor, não diga nada sobre isso." "O senhor sabe o quanto isso vale?" perguntou Halbeck. "Não, uns $50, talvez." "Está avaliado em 500. Mas o dono da armadura brazonada do príncipe vai pagar 2.000 a quem completar sua armadura.
Essa recompensa também pertence ao Sr. White. Ele não a quer, ele a recusa, respondi com raiva. O que o senhor sabe do Sr. White? Ele não precisa desse dinheiro. Ele é rico, ou vai ser, mais rico do que qualquer homem vivo, exceto por mim. Então, por que ligaríamos para dinheiro? Por que nos importaríamos? Ele, eu, quando? Quando o quê? Perguntou Halberg atônito. O senhor verá, respondi, tentando me resguardar. Ele olhou para mim com os olhos semicerrados, bem como o Dr. Asher costumava fazer, e vi que ele achava que eu estava mentalmente perturbado. Talvez fosse sorte dele não ter usado a palavra lunático naquele momento. Não, respondi ao seu pensamento não dito. Eu não estou fraco da cabeça. Minha mente está tão saudável quanto a do Sr. White. Ainda não quero explicar o que tenho em mãos, mas é um investimento que pagará muito mais do que simples ouro, prata e pedras preciosas. Ele vai garantir a felicidade e a prosperidade de um continente. Sim, de um hemisfério até. Ah, disse Halberg. E com o tempo prossegui em voz mais baixa. Garantirá a felicidade de todo mundo. E, coincidentemente, também a felicidade e a prosperidade suas e do Sr. White. Exato, sorri. Mas eu podia tê-lo esganado por causa daquele tom de voz que ele usou. Ele me olhou em silêncio por um instante e depois disse com muita calma. E por que não larga seus livros e estudos, Sr. Castaigne, e passa um tempo viajando por algum lugar nas montanhas? O senhor gostava de pescar? Tente pegar umas trutas no Rangelis. Não ligo mais para pesca, respondi, sem sinal de aborrecimento na voz. Mas o senhor gostava de tudo, prosseguiu ele. Dos esportes, de velejar, de atirar, de montar. Eu perdi o gosto por montar desde que eu caí, retruquei em voz baixa. Ah, é verdade, a sua queda, repetiu ele, desviando os olhos. Achei que aquela conversa sem nenhum sentido tinha ido longe demais e por isso levei o assunto de volta ao Sr. White, mas outra vez ele estava examinando o meu rosto de um jeito que considerei extremamente ofensivo. O Sr. White, repetiu ele. Sabe o que ele fez essa tarde? Ele desceu e prendeu um letreiro na porta do corredor. Ao lado do meu, e estava escrito: Sr. White, reparador de reputações, terceira campainha. O senhor sabe o que quer dizer, o que pode ser um reparador de reputações? Sei, respondi, segurando ainda a raiva dentro de mim. Ah, repetiu ele. Lois e Constance voltavam caminhando e pararam para perguntar se iríamos nos juntar a eles. Halberg olhou para o seu relógio. No mesmo instante, saiu uma nuvem de fumaça das casamatas do Castelo Williams, e o estrondo do canhão disparado na cerimônia do arreamento da bandeira correu sobre a água e ecoou nas montanhas distantes. A bandeira desceu do mastro com as cornetas suando nos corveses brancos dos navios de guerra, e a primeira luz elétrica se acendeu na margem de Nova Jersey. Quando me virei para ir embora com Halberg, ouvi Constance sussurrar algo ininteligível para Lois, que murmurou em resposta, minha querida. E depois, caminhando com Halberg pela praça, ouvi um querido e um minha Constance. E soube que estava quase chegando o momento de falar sobre assuntos importantes com o meu primo Lois. Fim da parte 2.